Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Vamos todos agora levar os pensamentos a Deus, aos bons espíritos. Para aproveitarmos essa grande oportunidade de compartilharmos conhecimento, de nos integrarmos através de uma cooperação saudável, no sentido da compreensão das leis do universo, através da ciência, do espiritismo. Que todos nós possamos sair daqui hoje um pouco mais esclarecidos. Que assim seja. Ok, vamos lá. Seja bem-vindo, seu Rony, Marlúcia. Boa noite. Hoje estamos no capítulo 4. É um capítulo que eu achei relativamente tranquilo, a gente foi bem no sábado, mas vamos fazer assim, eu vou lendo. Se vocês quiserem, tiverem alguma observação, alguma dúvida ou comentário, né, interrompam, que aí eu paro e retomo depois. Paulo aqui perturbando aqui, não deixa a gente ter aula. Já avisei ele, agora ele vai largar do nosso pé. Saber como é que foi a aula dele hoje. A insegurança é realmente uma M, né? A insegurança. Foi muito boa a aula dele hoje. Foi, acho que ele foi... Precisava explicar para o pessoal essa diferença, né? Essa questão de como ler Kardec, né? Devia ter um livro aí. Ó, o Pedro chegou também. Como ler Kardec. Devagarzinho a gente chega lá. Então, vamos lá. Então, hoje é o capítulo 4. Vamos ter... Na outra turma a gente fez em um dia, mas não há obrigatoriedade nenhuma, tá, pessoal? Não há, não. Mas eu acho um capítulo relativamente tranquilo. Quem quiser pontuando os pontos que foram subtraídos, fica à vontade, tá? Porque é importante, né? E eu não tenho esse controle aqui na minha versão, né? Então, vamos lá. 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com o de suas religiões. É por isso que suas primeiras obras foram livros religiosos. E como todas as religiões estão ligadas ao princípio das coisas e também ao da humanidade, deram explicações sobre a formação e a organização do universo, de acordo com o grau de conhecimento da época de seus fundadores. Resultou disso que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, por muito tempo, o único código de leis civis. Está claro para vocês isso? Só remeter para os maias, né? E até para os egípcios, né? Se você for ver, os sacerdotes e tudo mais escreviam sobre tudo, né? Desde as regras da sociedade até a própria descobertas que eles faziam, né? Estava tudo registrado lá, inclusive em livros, alguns deles secretos, né? Chegava ao ponto de ser secreto, ninguém podia aprender aquele conhecimento, né? E até os dias atuais permaneceu muito isso, né? 2. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Os povos se curvavam voluntariamente diante dos poderes invisíveis, em nome dos quais eram subjugados e cujos governantes diziam possuir seu domínio, quando não se faziam passar por equivalentes a esses poderes. Para dar maior força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinha na origem sua razão de ser a sua utilidade. A veneração aos livros sagrados, quase sempre considerados como tendo
descido do céu ou inspirados pela divindade, proibiam qualquer exame. 3. Nos tempos primitivos, os Satiro, meios... é fundamental observar que esses foram os dois parágrafos suprimidos inicialmente, né? Ah, é? Logo de cara, né? Você percebeu aí que tem uma análise profunda da religião ancestral como um sistema de poder, na verdade, não com relação à sua essência espiritual, mas com relação a essa estrutura, essa Controle. forma, né, que servia... Oi? Isso mesmo. Aqui vai Isso. na garganta, né? Olha, é muito importante isso, gente. Tem cada ponto aí, a gente pode ver algumas coisas importantes. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Olha só aí, primeiro de tudo, a questão política, né? Os livros sagrados, eles eram também a lei civil, como a gente viu, e como acontece até hoje em alguns países, como nós sabemos aí, no caso do Islã, que... Não, tem um caso mais recente, né? Hoje aconteceu essa semana um caso bem emblemático que mostra isso, né? Isso. Aquele comentário que resgataram lá do Papa de 2019, do ano passado, aonde ele fala sobre, propõe que o casamento homossexual seja aceito e feito pela lei civil, nem é pela igreja. Ele falou... É a solução que parece que ele está encontrando para isso. Mas... Aí, ou seja, ele não criou nenhum dogma na igreja ou nada, mas ele só comentou numa entrevista, e daí os católicos todos já, sabe, se exacerbaram, alguns gostaram, outros não gostaram, e assim, porque quem não gostou é porque falou, pô, o cara vai mudar o que existe, ou, né, o que gostou falou assim, pô, agora que o cara falou, todo mundo vai ter que seguir, né? A lógica é exatamente a mesma. Eu vi os dois lados da moeda, né? Quer dizer, que quem é católico tem essa premissa muito arraigada, né, na doutrina católica. Pois é. Então, veja, aí, os povos se curvavam voluntariamente diante dos poderes invisíveis, em nome dos quais eram subjugados e cujos governantes diziam possuir seu domínio quando não se faziam passar por equivalente a esses poderes. Então, ele está falando aí realmente de política, né? Só que com algo mais, que para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Que seres primitivos apenas iniciados para a racionalidade são esses aí? São os espíritos que estavam começando a compreender o mundo, né? Desenvolvendo a razão, a consciência, a vontade. Eram espíritos muito mais próximos do ponto de partida, né? Da simplicidade da ignorância. E aí eles ainda estavam, né, acostumados aos hábitos condicionados, né, regidos pelos instintos. Então, no início, isso a gente já viu várias vezes lá no primeiro capítulo, isso era necessário realmente, né? E aí, por isso, né, Deus termina sendo uma fonte para que a norma religiosa e social e a lei civil fossem considerados absolutos e inquestionáveis, né? Então, ela não poderia ser discutida assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinha na origem sua razão de ser e sua utilidade. Quantas vezes a gente não tem ouvido, né, Paulo falar da fé cega e da obediência passiva? Né? A fé cega é porque a razão ainda não estava desenvolvida, e a obediência passiva é porque queriam controlar a vontade, né? Queriam anular a vontade das pessoas, como muitas pessoas ainda, muitos sistemas de poder ainda querem hoje, né? Então,
E isso aí é um retrato da religião, né? Eu acho que aí tem as impressões digitais muito fortes de quem, lendo isso aí, se colocava na posição de alguém que queria esconder esse fato, como alguém que se colocava numa posição superior de controle de um sistema religioso, fanático, e que, por isso, não gostaria de permitir o esclarecimento das pessoas. Esse livro, esse trecho aí, ele é muito forte porque ele mostra que Kardec, né, queria mostrar para as pessoas que nós deveríamos desenvolver as faculdades para não nos submetermos à fé cega e à obediência passiva, né? A veneração aos livros sagrados, que quase sempre considerados como tendo descido do céu ou inspirados pela divindade, proibiam qualquer exame. Então, isso faz parte do processo da heteronomia do dogmatismo. Então, é muito interessante isso aí, gente. Anota, vale a pena dar uma lida. Negando a adulteração, mas para negar a adulteração é preciso realmente não ter a chave da autonomia, não ter a chave da teoria espírita, né? E não conhecer a psicologia. Olha que eu mencionei aqui a psicologia, né? Então, vale a pena, inclusive, você ler aí a nota de rodapé, Satiro. Eu ia ler agora. Em sua análise histórica, Allan Kardec expõe a real intenção das religiões do passado, utilizadas como instrumento para a dominação dos povos. Surgindo na época de superação desse mundo velho, o Espiritismo propõe a completa inversão dessas condições para o estabelecimento de um mundo novo. Autonomia, igualdade de oportunidades, educação para todos, livre exame, fé racional, solidariedade participativa, liberdade de pensamento, opinião e crença. Desse modo, não se coaduna nem por hierarquia, filiação, proselitismo ou convenção. O Espiritismo não é uma associação, nem uma congregação. Seus adeptos não são inscritos em registro oficial algum. Apenas uma minoria frequenta as sociedades. O Espiritismo é uma opinião que não exige profissão de fé alguma, podendo-se estudar os princípios da doutrina no todo ou em parte. Basta simpatizar com a ideia para ser espírita. Não, quer dizer, e que isso a gente discutiu bastante lá no começo, né? A gente debateu bastante esse aspecto, até sobre a questão da adulteração, tudo. É o que eu disse, a gente está retomando, ele retoma, faz um belo resumo nesse capítulo de muita coisa que a gente já debateu aqui, né? Debatendo. Então, o que isso está mostrando, Satiro? É que o Espiritismo, apesar de ele tratar dos fatos naturais, da espiritualidade, da metafísica, ele traz uma nova linguagem adaptada à modernidade e, por isso, é necessário, digamos, que seja observada a situação em que o ser humano, num país avançado como a França, no século XIX, já estivesse precisando, né, atentar para a necessidade da liberdade, né? Isso, vamos lembrar que foi depois da Revolução Francesa, em que se falava tanto de liberté, que é um dos valores superiores, maiores, né, da República Francesa até hoje. Então, o Espiritismo ele vem adaptado ao novo tempo, né? E por isso ele traz uma nova linguagem, que é uma nova ciência, é uma ciência filosófica, mas para tratar dos mesmos fatos, né, que são os fatos da natureza. Sempre existiram, assim como os fenômenos sempre existiram, o espírito sempre existiu. Então, a diferença é que, ao perceber a importância dos valores da liberdade, a gente tem que identificar quais eram os fatos que nos prendiam à nossa natureza animal ainda, né? Que era a ignorância, né? O condicionamento, a submissão passiva, a fé cega. Então, por isso, é uma necessidade desse momento. Naquela época não era uma necessidade. Naquela época, o necessário era conseguir governar, conseguir manter
uma relativa paz social, né, em meio a sociedades que poderiam estar em conflito por causa da má compreensão das coisas da natureza. Então, o Espiritismo vem inaugurar esse novo momento no campo do conhecimento da realidade espiritual. Na verdade, ele veio colaborar, né? Porque o espiritualismo racional já tinha começado esse movimento, né? Com a própria Revolução Francesa, ele já estava bem presente nisso. Então, a ciência é que era muito forte na época e trazia essa novidade, né? Essa novidade como a gente vê, né? Uma reação ao materialismo e ao fanatismo religioso, né? Quer dizer, e essa reação é dessa maneira que você falou que ela se propaga, né? Ela se propaga clareando o caminho, mostrando para as pessoas o que pensar, o que fazer, mesmo que a ciência não tivesse muito evoluída, mas já estava o bastante para você ter uma outra compreensão destacada dessas duas questões, né? O materialismo e o fanatismo religioso, que já eram aí há algum tempo debatidos, né? Nas escolas, nas academias e tudo mais. Mas vamos lá que tem mais novidadezinha aqui, nessa mesma linha. 3. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram inevitavelmente imperfeitos, de modo que as primeiras teorias sobre o sistema do mundo estavam repletas de erros grosseiros. Mas se esses meios fossem tão completos quanto os de hoje, os homens não seriam capazes de aproveitá-los. Além disso, eles só poderiam ser o resultado do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que a humanidade progrediu no conhecimento dessas leis, aprofundou-se nos mistérios da criação e corrigiu a ideia que tinha feito sobre as origens das coisas. Ou seja, baseando-se na ciência, no que a gente acabou de falar, muita coisa já estava sendo corrigida naquela época, né? Quer dizer, conceitos criacionistas por Deus ou coisa parecida já estavam sendo superados pela ciência, né? Que era a nova linguagem. E ele explica por que eles não sabiam tanto quanto a gente. Acho que é meio óbvio, né? Eles não tinham como, com a ciência que eles tinham na época, ter uma compreensão mais avançada daquilo, né? 4. Da mesma forma que se procede para compreender e definir as relações entre os movimentos dos ponteiros de um relógio, é preciso conhecer as leis que presidem seu mecanismo, avaliar a natureza dos materiais e calcular a potência das forças atuantes. Para compreender o mecanismo do universo, é preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas em ação nesse vasto conjunto. O homem foi importante para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe deu a solução. Foi preciso, aí ele vai listar todas as ciências, né? Que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar seu olhar nele. E pelo poder do cálculo, pôde determinar com rigorosa precisão o movimento, a posição, o volume, a natureza e a relação dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravidade, do calor, da luz e da eletricidade, assim como a influência desses agentes sobre toda a natureza, e a causa dos inumeráveis fenômenos que daí decorrem. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a crosta do globo terrestre. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual da Terra. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia haveria de iniciá-lo quanto à filiação e sucessão dos seres organizados. Como a arqueologia pode seguir os vestígios da humanidade através dos tempos. Todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas às outras, deviam fornecer sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo. Sem essas ciências, o homem só teria por guia suas primeiras hipóteses. Também, antes que o homem possuísse esses elementos de avaliação, todos os investigadores da Gênese
cujo raciocínio era limitado pelas possibilidades e impossibilidades materiais, giravam no mesmo círculo, sem poder sair dele. Isso só foi possível depois que a ciência abriu o caminho, abrindo uma brecha no velho edifício das crenças. Então, tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, essas dificuldades foram logo superadas. Em lugar de uma gênese imaginária, surgiu uma positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo ampliou-se ao infinito. Descobriu-se que a Terra e os astros se formaram gradualmente, conforme leis eternas e imutáveis, melhor comprovando a grandeza e a sabedoria de Deus do que a ideia de uma criação miraculosa, saída repentinamente do nada, como uma troca brusca de cenário teatral, por efeito de uma súbita vontade da divindade, após permanecer uma eternidade na inação. Desde que seja impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com exatidão que a ciência é chamada para constituir a verdadeira Gênese, a partir das leis da natureza. Aí você tinha uma dúvida, né? Você quer colocar, Genesia? Sua dúvida aí é no parágrafo anterior, onde ele fala lá da mineralogia, é isso? Não, Satira, era só aquela palavra que eu queria falar com o Lucas, que no português a tradução está correta, materiais, mas a palavra no francês estava diferente, mas o Lucas já me falou. Já foi esclarecido. Era só aquela palavra em francês, que era a minha dúvida. Tá? Obrigada. No ponto em que ela chegou no 19º século, a ciência já resolveu todas as dificuldades do problema da Gênese? Não, seguramente. Mas é indiscutível que corrigiu de forma definitiva todos os erros básicos e assentou os fundamentos essenciais em dados irrefutáveis. Os pontos ainda duvidosos são só questões de detalhes, cuja solução futura, seja qual for, não pode prejudicar o conjunto, apesar de todos os recursos de que a ciência dispõe. Faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual a obra jamais poderá ser completa. Aqui ele deve estar se referindo à questão da Gênese, né? Ou seja, o homem acreditava que o início de tudo, de cara, se você olhasse pela religião, era Deus, né? Foram 7 dias, inclusive, que ele levou para criar. E no materialismo, eles tinham teorias também um pouco dogmáticas, que não estavam muito arraigadas na ciência. Só que a ciência evoluiu bastante para mostrar que não dá para você aceitar hipóteses que não tenham fatos por trás, né? Que não tenham sido estudados em alguma ciência, né? Que não tenham sido, pelo menos, iniciados o estudo em alguma ciência, né? Nesse último parágrafo assim, que ele fala da falta do elemento, né, importante, sem a qual a obra jamais poderá ser completa, eu entendi que é o elemento espiritual, né, agindo sobre o elemento material. Porque quando a gente tem a noção desses dois princípios, o miraculoso desaparece, né? Sim, não, e aí tem certas coisas que ele já percebia, né? Isso que você falou, ele já percebia que tem coisas que você, na época, a gente descobriu até, né? Mas tem coisas que você não consegue ir adiante, né? Tem que haver um princípio, uma causa inicial, uma coisa inicial, né? Quer dizer, desde o início você vai percebendo isso, né? É que a gente tem uma visão hoje, na verdade, muito errada de ciência, né? A gente foi tão doutrinado pelo materialismo que a gente acredita que o que a ciência diz é a verdade absoluta, né? E não é. Na maioria das vezes, não é. Né? Quer dizer, você tem comprovações em cima de comprovações e aprofunda e vai mais. Quer dizer, é aquilo, mas não é exatamente aquilo. Tem um a mais ali. Aí
Você nunca sabe onde vai surgir uma novidade. A gente se baseia naquilo e já tem bastante firmeza para saber muita coisa importante, né? Com certeza. A gente desenvolveu muita coisa. Mas a gente não sabe muita coisa ainda. Cada dia, né, aquele negócio, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Saber mais e que precisa de mais coisa para saber. Né? E essa visão, mas as pessoas parece que acreditam muito nisso, né? De que, meu Deus, a ciência falou e é absolutamente certa. E às vezes se aplicando uma ciência numa coisa que nunca foi estudada antes, né? É uma extrapolação, por exemplo. É uma extrapolação e a pessoa está dizendo que é uma extrapolação, mas quem lê quer acreditar que aquilo é definitivo. Que aquilo é imutável e, sabe? Aí daí se criam alguns dogmas, né? Dentro do que a gente mesmo cria esses dogmas. Né? É cega, né? A gente cria esse dogma em cima da própria ciência, né? Não precisa nem ser uma religião. A gente começa a acreditar em coisas que não foi, ou porque a gente não entendeu direito, ou porque a gente não quer entender, pode ser também, né? Tem gente que não quer entender. E tem gente que não estuda aprofundadamente, né? Também hoje está complicado, né? Você estudar aprofundadamente. Eu achei uma coisa muito curiosa, que um tempo atrás eu estava estudando essa questão, eu estava batendo um papo com o Paulo sobre essa questão da energia, né? Lá na época, antes do fluido vital, que ele falou no mesmo. E daí ele falou, Satiro, dá uma olhada no livro tal, Física Aplicada, tal. Até eu acabei comprando o livro, estava melhor, e dá para pesquisar nele. E daí, se você pesquisar o que é energia na internet, bota no Google para você ver. Sabe o que você acha no Google? Você não acha o último conceito da física aplicada. Você acha troca de substância. Escrito com todas as letras, nos primeiros resultados. Entendeu? E como eu tinha discutido lá testar, aí eu achei estranho. Eu falei, caramba, não aparece nem... Aí você tem que ir no livro para compreender essa questão vibracional, de ondas, onde tem troca de substância ou não tem. Eles generalizam, entendeu? É um excelente exemplo. Quer dizer, se eu for buscar o conceito no Google, que eu puxei, os 3 primeiros itens falavam sobre substância. Entendeu? E assim, aí eu olhei, até parei e falei, pô, mas como é que pode? Deixa eu olhar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no material que o Paulo mandou. O Paulo mandou, era material escaneado, né? Aí, no dia seguinte, eu acabei comprando o livro. Aí eu achei o conceito que o Paulo se refere. Está nos 2 livros. Mas olha que coisa engraçada. Por exemplo, tu vai no Google e se lasca. E se lasca de verde e amarelo, entendeu? Quer dizer, na hora, eu falei, pô, não, caramba! Quer dizer, não ajuda, né? Não ajuda muito, você vê. Então, o Google não é, por mais que você goste dele, não é a última palavra em ciência, né? Não é mesmo. E quem é especialista em alguma coisa sabe disso, né? Se você é especialista, você cansa de ir no Google e ver lá 20 coisas erradas e uma coisa está alinhada com o que você sabe que é, entendeu? Então, toma cuidado aí. Se você quiser aprofundar um conceito, às vezes é muito complicado se basear no Google. Né? 6. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos é incontestavelmente a de Moisés, apesar dos erros que contém e que hoje estão demonstrados até a evidência. Alguns desses erros são mais aparentes do que reais e vêm da falsa interpretação de certos termos, cujo significado original foi perdido ao longo das traduções, passando de uma língua para outra, ou porque a acepção de certos termos usados, ou termos mudou com os costumes dos povos, ou porque houve interpretação ao pé da letra, de formas alegóricas, peculiares ao estilo oriental, em vez de se procurar seu real significado. Evidentemente, a Bíblia contém fatos que hoje a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar e que se mostram estranhos e repugnantes, que recusamos porque se referem a costumes que não são mais os nossos. Porém, haveria parcialidade em não se reconhecer
que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria tem um lugar considerável e oculta sob esse véu. Verdades sublimes que aparecem quando se penetra na essência do pensamento, porque assim o absurdo desaparece. Por que não se levantou esse véu há mais tempo? Por um lado, pela falta das luzes que somente a ciência e uma sã filosofia poderiam fornecer. E por outro, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, em consequência de um respeito obcecado à letra, perante a qual a razão deveria inclinar, e, por conseguinte, o temor de comprometer a base das crenças sustentadas sobre o sentido literal das palavras. Com essas crenças, partindo de um ponto inicial, temiam que, se o primeiro elo da corrente fosse rompido, todas as malhas seriam desfeitas. É por isso que se fechou os olhos, mas fechá-los ao perigo não é evitá-lo. Quando o edifício se inclina, é mais prudente substituir a pedra defeituosa por uma boa, em vez de esperar, por respeito à antiguidade do edifício, que o mal fique sem remédio e que seja necessário reconstruí-lo da base ao cume. Né? Satiro, a religião ancestral ela foi criada num período em que a própria visão de mundo era de uma realidade estática e eles tinham duas realidades diferentes, né? Muitas vezes isso aconteceu. Os textos sagrados, eles contêm grandes verdades que são muitas vezes escritas sobre a forma de uma simbologia mitológica, né? E que ela terminava sendo acessível apenas para aqueles que faziam parte, né, dos círculos dos iniciados. E, por outro lado, para as grandes massas, o que era acessível eram as interpretações que eram feitas, né, pelos sacerdotes. Então, aqui tem uma grande distinção, né? Na verdade, é uma das maiores expressões da heteronomia, isso aí. As grandes massas ficavam sujeitas à interpretação baseada na infalibilidade e baseada na visão estática de mundo, né? E de pessoas que estavam preocupadas na manutenção de poderes e privilégios. Então, se a gente for analisar os livros sagrados, nessa simbologia, nesses mitos, nessas alegorias, a gente encontra verdades sublimes que estão na raiz da compreensão da questão espiritual. Infelizmente, a parte política, a parte, né, dos privilégios, das pessoas que, orgulhosas, que se colocaram acima dos outros, sempre foi o que prevaleceu e prevalece até hoje. Mas, no caso aqui de Kardec, ele está analisando do ponto de vista do conhecimento e da compreensão da Gênese. Já é uma outra questão, mas isso aqui é a premissa que ele usa, né? E aí, adiante, a gente vai entender melhor. Sim, justamente. Ao levar suas investigações às entranhas da Terra e às profundezas dos céus, a ciência demonstrou de maneira irrecusável os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de que os fatos tenham ocorrido tal como estão textualmente descritos. Desferiu, por isso, um golpe profundo nas crenças seculares. A fé ortodoxa se revoltou, acreditando ver destruída sua pedra fundamental. Mas quem deveria ter razão? A ciência, caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada afirmar, antes de ter a prova nas mãos, ou uma narrativa escrita numa época em que não existiam os meios de observação. Quem deve triunfar? Aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar o resultado, ou o que diz que 2 mais 2 são 4 e prova a sua afirmação. 9. Mas então alguém dirá, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus se enganou?
E se não é, deixa de ter autoridade, a religião desmorona por falta da base. Das duas, uma. Ou a ciência tem razão ou não tem. Se tem, não poderá fazer com que uma opinião contrária seja verdadeira, pois não existe revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente, nem inconscientemente. Ou não seria Deus. Se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, é preciso concluir, logicamente, que ele não as pronunciou, ou então que elas tiveram uma interpretação errada. Se com essas contradições a religião sofre algum prejuízo, a culpa não é da ciência, que não deixa de ser o que é, mas dos homens, por terem estabelecido prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou morte, a partir de hipóteses susceptíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas às quais é preciso se resignar, queiramos ou não, cujo fim teremos de aceitar. Quando não as pudermos evitar, uma vez que o mundo avança, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é o que acompanhemos e nos adaptemos à nova situação, em vez de nos agarrarmos ao passado que desmorona e corrermos o risco de cairmos com ele. Isso aí mostra bem claramente aquela separação que existia na época na França, né? De você se afastar do aspecto religioso, principalmente aí, né? Quer dizer, vamos valorizar a ciência e deixar de lado esses dogmas religiosos que existem aí. Né? Não porque assim eu gosto da ciência, mas porque a ciência ela é baseada em fatos e tudo mais. Né? Então, ele coloca bem claramente essa posição aqui. Pelo respeito que se tem aos textos vistos como sagrados, deveríamos impor silêncio à ciência? Isso seria tão impossível como impedir a Terra de girar. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam alguma coisa, sustentando erros evidentes. A ciência tem como missão inerente descobrir as leis da natureza. Como essas leis são obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões que se baseiam na verdade. A ciência cumpre sua missão naturalmente, e como consequência do desenvolvimento da inteligência humana, que também é uma obra divina e só avança com a permissão de Deus, em virtude das leis progressivas que ele estabeleceu. Lançar condenações ao progresso, como contrário à religião, é ir contra a vontade de Deus. Pior, é um trabalho inútil, porque todas as maldições do mundo não impedirão a ciência de avançar e a verdade de aparecer. Se a religião recusa a avançar com a ciência, esta avança sozinha. Esse era o mundo da onde ele vinha, né? Da onde se vinha, né? Séculos antes, né? Aquela história que diz que foi Da Vinci, né? Tinha certas coisas que Da Vinci mostrava para os outros e que para outras pessoas não podia mostrar, porque senão eles iam matá-lo, porque ia contra o que Deus dizia. Aí certas invenções ele não mostrava para ninguém. Ele simplesmente, sei lá, guardava, talvez mostrasse para algum amigo ou outro, né? Por isso que você achou muita coisa, né? Muita coisa e que não se sabia antes, né? Mas você achou os escritos. Satiro, só pegando o gancho, já que ele busca muito aqui fala da religião antiga, se a gente for buscar o judaísmo, estudar a Bíblia no hebraico e no contexto cultural que aconteciam as coisas, saindo do plano superficial e aprofundando, como a gente está fazendo agora, nesse momento. Não, isso não é possível. Hã? Não é possível isso. O quê? Esse estudo do hebraico, do Torá, ele não é feito dessa maneira. Não. Se você passar a estudar o hebraico, a Bíblia em hebraico,
Não em português, inglês, grego, nada. Hebraico. Você entender o contexto cultural que tudo acontecia. Sair, como os judeus falam, do primeiro nível de entendimento da Torá para o último nível, que aí entram os iniciados, você vai descobrir que o judaísmo e o espiritismo estão muito mais próximos do que a grande maioria das pessoas supõe. Com reencarnação, com um monte de coisas que a gente vê no espiritismo, elas estão lá de formas alegóricas. Não, a reencarnação a gente sabe, né? Porque, na verdade, o judaísmo capturou a noção de reencarnação do hinduísmo. Sim, vem numa sequência. Isso. Mas eu falo que o judaísmo estudado, a Bíblia, né? E no caso, estudado em hebraico, você vai ver uma correlação muito próxima e muito dentro do próprio espiritismo. Mas aí é preciso você fazer um estudo do jeito que nós estamos fazendo aqui com o espiritismo. É sair do superficial e ir para o isso aí é só para iniciado, né? E mesmo assim controlado, né? Você tem que... Dentro do judaísmo, sim, mas tem como se fazer. Quem trabalha muito bem isso é o Severino Celestino. Se você acompanhá-lo e comprar os livros dele, você vai entrar exatamente nisso daí também. Ah, tá. Vários conceitos que a gente trabalha aqui, eles estavam iniciados já em vários lugares, né? Quer dizer, tanto que eu já li alguma coisa dizendo assim, na mediunidade, com certeza, já existia em povos anteriores. Sim. E trouxeram alguns conceitos desde aquela época, entendeu? O próprio conceito do que a gente fala, da sintonia, do passe, da cura, você fazendo essa tradução, entre aspas, né, esse estudo aprofundado, você vai ver que Jesus já falava disso, profundamente. Né? Então, o contexto de onde tudo aconteceu, para cá, ele tem uma ponte muito clara entre as duas coisas, mas não é superficial. Ok, cadê? Tiro, esse último parágrafo aqui do item 10 também foi retirado. A ciência cumpre sua missão naturalmente como consequência do desenvolvimento da inteligência humana, que também é obra divina. E só avança com a permissão de Deus em virtude das leis progressivas que ele estabeleceu. Até aqui. Isso aí é muito interessante, Marlúcia, porque é um dos aspectos da teoria geral da doutrina. É a questão de que o Espiritismo agregou isso à moral do dever, né? E esse não foi o único trecho retirado. Em outros trechos, né, que mencionam essa mesma questão de outros pontos de vista, também foram suprimidos. A ideia geral é a mesma que a gente disse antes. Deus não nos criou perfeitos com todos os meios de compreender o bem e o mal. Não, o espírito vai compreendendo isso gradualmente. Progressão, Isso. Para nós, então, isso tem uma repercussão muito importante, porque a gente passa a analisar cada pessoa e a nós mesmos a partir do nosso conhecimento individual, do conhecimento de cada pessoa individualmente, da sua consciência, daquilo que a pessoa já desenvolveu. Uma pessoa não sabe exatamente o que a outra sabe, né? Você pode saber mais de um assunto e eu saber mais de outro. Justamente. E a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio vai depender totalmente, 100% da nossa consciência. A nossa responsabilidade vai depender da nossa consciência e a possibilidade de usar o nosso livre-arbítrio também. Então, isso é muito importante e é muito interessante do ponto de vista da empatia, né? Porque você compreendendo, partindo do pressuposto de que a responsabilidade de cada um varia de acordo com o que as pessoas sabem. Primeiro que você não vai julgá-la de acordo com seus próprios valores. E depois que você vai, primeiro, buscar conhecer a pessoa naquilo que ela sabe, para procurar auxiliá-la, né, na compreensão do que for mais adequado
para ela, né? Para que ela realize os seus próprios objetivos, para que ela compreenda que aquele ato é adequado, ou faz bem ou faz mal para ela e para o próximo. Então, é um respeito absoluto que se tem, nesse caso, pelo próximo, porque não é somente a orientação geral de amar o próximo. A empatia é você conhecer o próximo, entender o valor do próximo, né? Entender que cada um é diferente, e assim a gente poder ajudar cada um de acordo com aquilo que cada um precisa também. Então, isso tem diversas repercussões para o que a gente precisa hoje, né? E a religião é totalmente contra isso. Assim, 11. Somente as religiões estacionárias podem recear as descobertas da ciência, que são fatais, as que se distanciam das ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Essas religiões, em geral, fazem uma ideia tão mesquinha da divindade, de modo que não compreendem se ajustar conforme as leis da natureza, reveladas pela ciência, é glorificar Deus em suas obras. Mas, em sua cegueira, preferem render homenagem ao espírito do mal. Uma religião que não esteja, de alguma forma, em contradição com as leis da natureza, não teria nada a temer do progresso e seria invulnerável. 12. A Gênesis compreende... Quer falar? Embora o espiritismo não seja uma religião, mas Kardec levou isso à risca, a necessidade de o espiritismo caminhar para par, né, passo a passo, junto com o conhecimento racional. E isso que ele critica no fanatismo religioso é exatamente o contrário do que ele faz com a doutrina espírita, que é manter a doutrina exatamente lado a lado com o conhecimento científico mais avançado de todos. Então, a doutrina espírita, se você pegar a época de Kardec, você vai ver que não existe uma única contrariedade. Não tinha como o espiritismo ser diferente da ciência da época ou ser contrário à ciência da época. Pelo contrário, eles se harmonizavam e formavam um todo. Então, se alguma informação daquela época precisa ser modificada, certamente que o espiritismo também vai poder avançar nesse ponto. Mas, para isso, como disse Paulo, né, a gente precisa restabelecer a unidade de princípios, de organização, de método. E isso, inclusive, vai estar lá no nosso livro aí para vocês quiserem comprar. A gente fala muito desse assunto. Estamos aguardando. Deixa eu falar uma coisa. A gente entende, sabemos hoje, que o Espiritismo é a terceira revelação, correto? Sim. É isso, Satiro? Não, isso mesmo. A segunda revelação é Está na Gênesis. Jesus. Segunda revelação é Jesus. Jesus. Primeira revelação, Moisés. Sim. Como que a maioria dos espíritos sabe fazer essa ponte entre primeiro e terceiro? Não entendi a pergunta. Como? Como? Exatamente, porque a primeira está colada à segunda, a segunda está colada à terceira, que está vinculada às outras duas, correto? Como terceira revelação, nós não estamos descolados das outras duas. Não. A terceira revelação ela é diferente da... porque ela é construída pelos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Não, você não entendeu. Como revelação, a gente está vinculado a Jesus, correto? Somos a terceira revelação que foi profetizada por Jesus. Jesus anunciou a gente, mas... Isso. A gente... Anunciou dizendo que viríamos a partir dele, correto? Dele não. Ele disse uma revelação. Não. João 14 e João 16. Leia lá. Vou enviar um outro Consolador que falará de mim. Certo? Tá. Onde é que você quer chegar? Eu não entendi. Não,
O pensamento é esse. Onde nós estamos vinculados? Porque em algumas vezes parece que o Espiritismo quer se desvincular da segunda e da primeira. Mas a gente não está desvinculado. Aí que é o ponto. A nossa revelação, ela é construída não por Jesus. Vamos direto ao ponto. Ela chega na mesma moral que Jesus usava. Mas a nossa revelação é construída pelos espíritos encarnados e desencarnados numa relação. Uma relação de crescimento. Esses espíritos estão sob supervisão de quem? Hein? Os espíritos estão sob supervisão de quem? Não, isso aí vai começar um negócio que Jesus é que comanda o espiritismo. Não. Não é Jesus que comanda o espiritismo. Jesus Não é o movimento. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. De Deus. Deus é que é superior. Ponto O que final. eu quero dizer é que é um erro querer se desvincular das outras coisas. Não. É um erro. Não, pera um minutinho. Nós somos uma ciência filosófica com repercussões morais. Ponto, acabou. Exato. E essas repercussões morais não como religião. Porque religião é entendimento. Jesus, como revelação moral, é que foi transformado em religião. É outra coisa. Mas a revelação moral, ela é progressiva e ela está, sim, vinculada à segunda e à primeira. Quando a gente pensa que estamos totalmente desvinculados, a gente está incorrendo num erro. Porque o próprio Jesus falou, eu vos enviarei o Consolador, eu vos enviarei. O Pedro, E ele falará não dele, mas de mim. Pedro, quando você fala de desvinculação, a que tipo de entendimento você se refere? Você poderia ser um pouco mais específico? Ao moral. Ao moral. Mas a moral surgiu da ciência, não? Quem é... O que é que essa corrente de pensamento entende que não tem relação entre a revelação espírita e as outras duas revelações anteriores? Então, é que tem relação. Acontece que eu vejo muito no espiritismo correntes querendo se desvincular. Se a gente se desvincular, nós não somos mais a terceira. Porque para ser terceiro, a gente tem que estar ligado à primeira e à segunda. Eu não vejo. Então, como revelação, como moral... Essa ligação, não. Eu sou um que não vê essa ligação. Então nós não somos a terceira revelação. Eu não vejo assim. Você não pode ser a terceira se você é único. Concorda comigo? Eu sou a terceira. Então você é primeiro. Sim, mas é porque são momentos diferentes. A ciência evoluiu. Não, ok. A ciência nos explica o mundo sobrenatural inteiro. Não. Não estou falando ciência. Estou falando moral. Estamos falando moral. Mas a ciência me leva à moral. É a minha evolução. Não, a ciência não te leva à moral. Claro que leva. É o conhecimento. Não. O conhecimento e a inteligência é que me leva à construção da moral. Não. Você pode ser muito inteligente e não ter moral. Não, mas eu tenho que passar pelo conhecimento e a inteligência. Você não pode não ter conhecimento e inteligência. Sem você não chega na moral. Você chega à moral, mas não somente... É preciso ter um cuidado com uma certa linha, que eu não sou só inteligência. Eu posso ser muito inteligente e não ter moral. Você não consegue ter moral se você não passar pelo conhecimento e a inteligência. Pedro, a ciência. Isso tem realmente uma questão no Livro dos Espíritos, que esclarece isso, né? É que, verdade, tem pessoas que têm muita inteligência, mas que moralmente não têm ética. Né? Nós somos muito assim em vários aspectos. No entanto, essa pergunta do Livro dos Espíritos que fala realmente isso. Primeiro, a inteligência caminha, quer dizer, é um processo do próprio desenvolvimento da alma. É o despertar da inteligência através da faculdade da razão. Depois que a gente conhece o bem e o mal, a gente vai também podendo exercitar a nossa vontade no sentido de agir de um modo ou de outro. Isso. Agora, eu acredito, eu não sei se minha opinião é a mesma de vocês com relação a essa questão das revelações, mas essa é uma tese de Kardec que é muito forte,
e que existe uma vinculação inevitável entre o espiritismo e o pensamento de Jesus, né? E o surgimento de Jesus, a moral que ele trouxe. Tanto que temos o Evangelho, né? Isso. Tem também uma vinculação entre o pensamento de Jesus e o judaísmo. Jesus surgiu naquele meio e ele reformula algumas coisas, né? Mas outras ele não altera, ele não prefere continuar compreendendo a existência de um Deus único e tantas outras informações, né, daquela cultura. Mas a gente hoje também pode pensar de outra forma, lembrar que o Espiritismo ele está, digamos, ele surgiu no contexto do mundo ocidental. E no mundo ocidental, esses são os pensamentos, digamos, do ponto de vista da espiritualidade, que são dominantes, né? Então, existe uma espécie de tradição nesse sentido e uma correspondência de ideias também, né? Uma sequência, uma evolução nas ideias nesse sentido, e isso favorece para que Kardec apresente aquele primeiro capítulo da revelação, dos caracteres da revelação, dessa maneira. Agora, não podemos esquecer do resto do mundo, né? Embora a doutrina espírita ela seja universal ou universalista, mas ela também é preciso a gente lembrar que os espíritos não deixaram de se manifestar em outros pontos do globo. Então, uma época, né? E várias épocas, e continuam se manifestando, embora existam momentos em que ocorrem saltos com grandes reveladores, com grandes taumaturgos, né? Pessoas que vêm com uma missão muito forte de divulgar, de ensinar as verdades espirituais, né? Como os profetas. Então, uma coisa não exclui a outra, né? A gente tem certeza de que, mesmo compreendendo a doutrina de Jesus, mesmo os espíritos dizendo que ele foi o maior exemplo, guia e modelo para a humanidade, mas isso não exclui de forma alguma outras revelações possíveis. Agora, o que acontece muito com as pessoas que buscam dissociar a terceira revelação com o pensamento de Jesus, eu acho que é uma tentativa de conciliação. Às vezes, da parte de uns, existe uma influência academicista, né? Existe um pensamento, uma influência materialista, eu posso dizer assim, mas eu acho que, no fundo, dá para a gente conciliar e compreender que são dois aspectos da mesma realidade. São lados da mesma moeda, né? Porque Isso. Kardec abre o Evangelho dizendo: eu não vim destruir a lei, não é isso? Jesus também diz: eu não vim destruir a lei. Na verdade, lei, a tradução é errada, porque quando se fala lei aqui no Ocidente, é Torá no Oriente, né? Então, é por isso que eu falo, as coisas estão num fluxo contínuo, elas não existem um corte para falar, não, isso aqui para lá, e Espiritismo é só ciência. Não é. A consequência filosófica, a consequência moral é uma evolução do que foi o pensamento religioso, mas aí ele está todo deturpado, ele está dogmático, ele está com todos os penduricalhos que a gente conhece e tenta se livrar, né? A nossa conexão é meramente com a moral, ou seja, eu vejo a moral do Cristo como uma moral autônoma, muito ligada à nossa moral que a gente está estudando. Mas a maneira de chegar à moral autônoma, cientificamente falando, baseado na ciência e filosofia, é a psicologia. É a psicologia, que foi uma ciência e que nos mostra o quê? Toda a moral espírita que é diferente de tudo, entendeu? Que não exatamente, Satiro. É uma evolução. É uma Satiro, evolução. Você foi no ponto, Satiro, aí, porque... Essa é a conjunção, mas acaba aí a conjunção, entendeu? Então ninguém está esquecendo, ninguém está dizendo que Jesus não tinha esse aspecto moral. Tem, está tudo lá. Só que ele não nos ensinou dessa maneira. Agora, com a ciência filosófica, a gente está podendo aprender como agir, como compreender como as coisas acontecem, em cima da psicologia, do racionalismo mesmo, né? Na verdade, ele até ensinou de uma forma muito superficial, porque a capacidade intelectual não permitia aprofundar em nada, né? Por isso é que veio a terceira revelação, para aprofundar.
Então, Kardec pegou uma boa escola, que foi o espiritualismo racional. Essa é a base da ciência. Aí Quando você diz que Jesus não ensinou, ensinou, só que de forma superficial. Sim, sim. Não, ele assim ensinou para aquele povo que tinha aquela compreensão. Isso aí. A gente só veio um passo a mais e assim sucessivamente. Não, e Kardec diz isso que ele acabou de dizer aqui, tem hora que ele fala isso, não só em relação ao passado. Ele fala isso em relação à época dele, de que as pessoas têm limites ali. E ele sabe que tem limites, que a ciência está se desenvolvendo. Tanto que ele não nega que pode mudar alguma coisa, mas o cerne da questão, ele aceita. Como é que eu chego na moral? Como é que eu me torno evoluído moralmente? Pela ciência filosófica. Qual? Aí é tudo isso que a gente estudou. Que a gente não estudou. Desculpe, na Gênesis, ele toca em vários pontos. É que eu conheço os estudos. No Autonomia, a gente estuda especificamente esse ponto. E Kardec, para entender Kardec, a gente já falou disso outras vezes, para entender Kardec, você precisa entender o contexto onde nasceu o Espiritismo, que é o que eu estou falando de para trás. É exatamente o que eu estou falando. É o espiritualismo racional, senão você não vai ter a compreensão. E o espiritualismo racional traduz essa ciência que você precisa. Você compreendeu onde eu quis chegar ou não? Não, mas assim, desculpa, assim, o que eu vejo muito é que eu tenho a seguinte posição. Eu vejo muita gente querendo que a gente fique o tempo inteiro, desculpa falar, falando em Jesus. Onde não cabe. Não, eu também não gosto. Mas então, o que eu tentei falar é outra coisa. Na Gênese, na maior parte das vezes, em 90% dela, estudando ciência filosófica, que é a base da nossa doutrina, que nos leva à moral. Aí Jesus é citado em alguns lugares. Não estou dizendo que ele não é citado, mas ele não está aqui. E essa então, eu acho que eu não me coloquei bem. Entendeu? Pelo jeito, você não entendeu o que eu falei. Não, é que normalmente eu dizendo Jesus nessa base de que na dúvida fique com Jesus. Não é isso que eu falei. Não, tudo bem, entendi o que você falou. Por isso que eu respondi dessa maneira. O que eu falei do jeito que estudamos o Espiritismo, com contexto, como você falou, a gente tem que vir lá senão você não consegue. Psicologia, senão você não entende nada. A mesma coisa eu estou te falando para trás. Se você não entender contexto lá atrás, você não vai entender por que está desaguando aqui na frente. É isso que eu quis dizer. Porque ninguém estuda lá atrás. Normalmente se olha para trás com um olhar dogmático, com o olhar da religião, com o olhar heterônomo. E não dentro do... Isso na visão ocidental. Não dentro da visão para trás de contexto. Quando você estuda o contexto, você sabe por que está desaguando tudo agora. Eu não sei te dizer... É isso que eu quis dizer. Esse contexto lá de trás para te dizer se isso é... Kardec, ele é muito prudente com relação a isso, exatamente nessa obra, onde ele mais trata desse assunto, ele considera as religiões ancestrais dentro do seu contexto, dentro das necessidades que o ser humano possuía na época em que cada uma dessas religiões surgiu. Isso. Jesus não era exclusivista, né? E, no final das contas, a gente tem nele um grande modelo e que isso necessariamente convive com as leis da alma da forma como revelada pela doutrina, mostrando que nós acabamos de ler na Gênese agora. Esse contexto que ele fala, não tem os erros, são as interpretações. Exatamente. A gente tem os mecanismos de responsabilidade moral que são da alma, estão na natureza. Então, o que ele fala? Se a interpretação, quanto mais a interpretação se aproxima disso, melhor vai ser para aquele que vai receber da compreensão, né? Sim, mas aí você tem que fazer da seguinte maneira. Que você falou, está certo. Jesus nunca fez religião nenhuma. Foi o homem que criou a religião de Jesus. Então, se você... Exatamente. O erro não é de Jesus, mas ninguém disse que o erro é de Jesus. A gente diz de que a religião é dogmática e paralisou, é estacionária. É essa análise que Kardec faz, e ela inclusive é católica, judaica. Ela é dogmática.
Eu vou dar uma frase de Kardec aqui que pode ajudar a gente a concluir o assunto. Ele fala assim, o Espiritismo contém princípios que, não sendo firmados sobre abstrações metafísicas, quer dizer, religião, mas sobre leis naturais, tenderão a ser abraçados pela universalidade dos homens. Então, o Espiritismo não vai ser abraçado pela universalidade, mas ele contém princípios que vão ser abraçados pela universalidade dos homens, porque ele não se sustenta em interpretações ou qualquer tipo de abstração metafísica. Natureza. E que, inclusive, não são para ser exclusivos do Espiritismo. O Espiritismo não Olha, minha gente, a gente sempre se entende quando a gente lembra que existe uma unidade de princípios e que eles se baseiam justamente nas leis da natureza. Leis naturais. É em torno das leis que a gente consegue chegar sempre à concordância. É bem isso mesmo. Ok. Estamos aonde? 12, né? A Gênesis compreende duas partes: a história da formação do mundo material e a da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência limitou a pesquisa das leis que regem a matéria e, no homem, ela estuda apenas o envoltório carnal. Nesse aspecto, chegou a inteirar-se com uma precisão incontestável das principais partes do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto principal, está em condições de completar a Gênese de Moisés e retificar as partes incorretas. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência, propriamente dita, as quais, por esse motivo, não têm sido objeto de suas investigações. A filosofia, que tem mais particularmente em suas atribuições esse gênero de estudos, só formulou sobre essa questão sistemas contraditórios que vão desde a espiritualidade mais pura até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases além das ideias pessoais de seus autores. Assim, deixou o assunto sem conclusão, por falta de suficiente exame. 13. Essa questão, entretanto, é para o homem a mais importante, porque trata do problema do seu passado e do seu futuro, enquanto que a questão relativa ao mundo material só o afeta indiretamente. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde veio e para onde vai, assim como se já viveu e se voltará a viver, e qual a sorte que lhe está reservada. Sobre essas questões, a ciência muda. A filosofia só emite opiniões que chegam a conclusões diametralmente opostas. Mas, ao menos, ela permite discutir o assunto, o que faz com que muitas pessoas fiquem a seu lado, de preferência ao da religião, que não discute nada. 14. Todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência, da alma, mas não o demonstram. Porém, elas não combinam nem sobre sua origem, nem sobre seu passado e futuro, o que é essencial. Discordam principalmente quanto às condições das quais depende sua situação futura. A maioria delas apresenta, em relação ao futuro da alma, um quadro imposto à crença de seus adeptos. Só pode ser aceito pela fé cega, mas não resiste a um exame sério. O destino que atribuem à alma, estando ligado a seus dogmas, às ideias que se fazia do mundo material e do mecanismo do universo, nos tempos primitivos, é inconciliável com o nível de conhecimentos atuais. Por isso, como só poderiam perder ante o exame e a discussão, acham mais simples proscrever um e outro. Dessa divergência em relação ao futuro dos homens, nasceram a dúvida e a incredulidade.
e não poderia ser de outro modo com cada religião, pretendendo ser a única dona de toda a verdade, contradizendo-se umas às outras, sem dar provas suficientes de suas afirmações para convencer a maioria. Na indecisão, o homem se restringiu ao presente. Entretanto, a incredulidade deixou um penoso vazio. O homem encara com ansiedade... Satiro, tem uma adulteração forte aí, você percebeu? Eu marquei aqui, é o parágrafo anterior? Não, eu não marquei, não tem aqui não marcado, não é aqui. É nesse momento em que ele diz, não poderia ser de outro modo, a incredulidade gerada por essas interpretações estáticas, inamovíveis. Não poderia ser de outro modo, com cada religião pretendendo ser a única dona de toda a verdade, contradizendo-se umas às outras, sem dar prova suficiente de suas afirmações para convencer a maioria. Isso foi extraído? Isso foi suprimido. Eu marquei como destaque, mas eu não sabia disso. Deixa eu anotar aqui. Começa onde? Começa no 15, tá certo, aqui. Na indecisão, o homem se restringiu ao presente. Foi até aí. Então, perceba como isso é uma outra verdade que incomoda aqueles que usam a religião com a finalidade de alienar as pessoas, né? A religião quer ser a única dona da verdade, e é uma coisa que hoje é muito difícil de passar, né? Hoje só passa diante das pessoas que não questionam as coisas, que ainda estão apegadas à fé cega e à obediência passiva. Então, esse trecho aí, mais uma vez, mostra as impressões digitais dos dogmáticos fanáticos. Eles cortaram esse início todo e deixaram. Entretanto, a incredulidade, é isso? Exatamente. Cortaram justamente o trecho que eu marquei como importante destaque, eles cortaram. Não é? Tá bom, tá anotado. Aí? Você compreendeu bem, então, a questão da... Eu marquei, eu achei que eu tinha marcado, mas quando eu marco e sei que é uma retirada, eu boto uma nota aqui. Depois eu vou criar um PDF que nem o Paulo, com todas as marcações lá, que aí fica fácil. Estamos migrando para o método do Paulo, né? Que aí fica mais fácil você cruzar as informações, né? Ok. A gente parou aonde? Bom, vamos começar daqui. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde deverá fatalmente estar cedo ou tarde. A ideia de um nada o intimida. Sua consciência lhe diz que, para além do presente, existe alguma coisa. Mas o quê? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias com as quais sua infância foi embalada, nem tomar a alegoria pela realidade. Qual é o sentido dessa alegoria? A ciência levantou uma ponta do véu, mas não revelou ao homem o que mais lhe interessava saber. Ele pergunta em vão, porém, ela nada lhe responde de maneira definitiva e apropriada, para acalmar seus temores. Por toda parte, ele encontra a afirmação se chocando com a negação, sem provas mais conclusivas de uma parte ou de outra. Daí a incerteza. Mas a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se lance, possuído por uma espécie de frenesi, sobre as coisas da vida material. Esse é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado desmorona, sem que o do futuro esteja construído. O homem é como o adolescente, que não tem mais a crença ingênua de seus primeiros anos. Porém, ainda não possui os conhecimentos da idade madura. Só sente vagas aspirações que não sabe definir. Se a questão do homem espiritual permaneceu até nossos dias no estado de teoria, é que lhe faltaram os meios de observação direta que temos tido para comprovar o estado do mundo material.
e o campo ficou aberto às especulações do espírito humano. Vou marcar aqui. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, errou de teoria em teoria, no que diz respeito ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que ocorreu na ordem moral, ocorreu também na ordem física. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, como das leis da matéria. Foi o trabalho dos 2 últimos séculos. Tem uma nota aqui. Allan Kardec faz referência à revolução científica empreendida por Copérnico, Galileu, Kepler, no século XVI, 2 antes do seu tempo. Ou seja, a evolução da ciência permitiu a gente aprender isso aí. 17. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, é inteiramente experimental. Tem outra nota aqui. Na época de Allan Kardec, o princípio espiritual, a alma humana, era objeto de estudo das ciências psicológicas e metafísicas, na universidade e nos colégios. As ciências que estudavam os fatos do espírito humano, psicologia experimental, lógica, moral, teórica e prática, a partir de suas faculdades, consciência, razão e vontade, faziam uso do método de observação e da dedução. Já as ciências metafísicas estudavam os primeiros princípios e causas primeiras, ou seja, Deus, espírito e matéria, e se dividia em psicologia racional, ciência da alma e sua ligação com o corpo, cosmologia racional, vida e matéria, e teodiceia, Deus como causa primária, seus atributos e sua previdência. Nessas ciências, não havendo observação, usava-se o método reflexivo, por exemplo, por analogia consigo mesmo, pensamento, vontade e amor, caracteriza o absoluto, Deus, como inteligência suprema e demais atributos. Paul Janet, né? Dessa forma, a ciência metafísica era especulativa e teórica, como afirmou Kardec. Com a chegada do espiritismo, a observação dos fatos espíritas e o ensino dos espíritos superiores sobre o mundo espiritual, no qual elaboram sua ciência, a metafísica tornou-se experimental. É aí que o espiritismo complementa as ideias do espiritualismo racional. Isso é fundamental, gente. A gente pode falar que existem 3 tipos de metafísica, né? A dogmática, a racional, que veio com o espiritualismo racional, e a experimental ou científica, que veio com a doutrina espírita. É nesse campo da metafísica que acontecem as revelações através dos espíritos. Justamente. Muda tudo, né? Continuando. Com a ajuda da faculdade mediúnica, atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem possui um novo instrumento de observação. A mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo sideral e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. A mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação, as relações daquele mundo com o corporal. Essa parte é uma grande diferença da gente para qualquer religião do passado, né? Eles nunca desenvolveram esse tipo de relação com o mundo espiritual, mas baseada mesmo em uma busca da verdade, de fatos e tudo mais, né? Eles mistificavam isso e criavam a partir da cabeça de ideias dogmáticas, que viravam dogmáticas, né? Então, a mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação, as relações daquele mundo com o corporal, diferenciar no homem vivo o ser inteligente e o material, e de vê-los agindo separadamente. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual,
tornou-se possível seguir a alma na sua trajetória ascendente, em suas migrações e suas transformações. Pode-se, assim, enfim, estudar o elemento espiritual. Era isso que faltava aos antigos comentadores da Gênese para compreendê-la e retificarem seus erros. 18. Os mundos espiritual e material, estando em contato permanente, são solidários um com o outro. Os dois têm sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, será também impossível constituir uma Gênese completa, tanto quanto é um escultor dar vida a uma estátua. Só agora, se bem que nem a ciência material nem a ciência espiritual tenham dado sua última palavra. O homem possui os dois elementos adequados para lançar luz sobre esse imenso problema. Essas duas chaves eram absolutamente necessárias para encontrar uma solução mesmo aproximada, quando a solução definitiva talvez jamais seja dada ao homem a possibilidade de encontrá-la aqui na Terra, porque há coisas que são segredos de Deus. Vocês percebem a atualidade desse pensamento de Kardec, desse capítulo aí? A ciência continua buscando a gênese apenas da matéria, né? Embora a gente já tenha instrumentos para avançar, e um deles é o próprio Espiritismo, o instrumento que vai permitir revolucionar essa questão, né? Desde que trabalhe em conjunto com a ciência. Na verdade, perceba que os espíritos eles podem fazer novas revelações com relação a esses temas espirituais no momento em que a ciência avança. E aí os espíritos podem trabalhar. A ciência é exatamente o limite que eles não desejam ultrapassar, né? O avanço da ciência é esse limite. Mas, ainda assim, quando se trata de espírito, nesse processo, é preciso observar o que nós já possuímos a esse respeito, né? Por exemplo, nós sabemos que o princípio espiritual é um dos componentes do universo. E ele não existe independente da matéria. Ele está sempre conectado à matéria, como tem lá no Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Quer dizer, para se manter a estrutura atômica e subatômica funcionando, não é suficiente a gente compreender que as forças gravitacionais vão conseguir manter aquela estrutura. É preciso admitir que ali existe uma atuação de algum outro princípio. E esse princípio a gente pode chamar de ser átomo, né? O princípio inteligente, então, no seu estado mais primitivo, ele se conecta às estruturas da matéria. Isso é fundamental para a gente avançar nesse assunto. E mais cedo ou mais tarde, vai ter que ter uma grande conciliação entre as descobertas da cosmologia e da doutrina espírita, né? Que nesse momento a ciência não admita ou não permita a aproximação da doutrina espírita, mas esses avanços eles vão ser fundamentais lá na frente, porque as leis do universo estão integradas, né? São um todo completo. E nós sabemos que o espírito faz parte da natureza. E o espírito não atua somente sendo um princípio inteligente, primitivo, que se liga ao átomo para manter a harmonia e impedir a dispersão desses elementos. O princípio inteligente desenvolvido, passando por todas as fases, animal, depois a fase hominal, e no espírito avançado, ele passa a ser co-criador das estruturas do universo. Ele passa a participar diretamente dos grandes planejamentos, interfere nas criações das galáxias, dos mundos, da natureza, ainda que existam forças também da matéria
que tenham o seu curso próprio, como a gente tem estudado lá na AME da Serra Gaúcha, né, Satiro? Né, Genesi? Com relação à fisiologia, a gente vê que a célula tem a sua estrutura própria, tanto que ela pode também sobreviver num meio adequado, onde ela possa se nutrir. Então, a célula é a primeira estrutura da vida e o espírito só se liga a essa célula quando ela está em condições de sobreviver, assim como o espírito só abandona o corpo quando o corpo morre. Então, o espírito que depende da vida para que ele possa existir nesse plano. Então, vejam que é uma coisa inevitável, mais cedo ou mais tarde vai ter que ter uma conciliação entre os dois aí. Então, esse artigo de Kardec vai continuar atual durante alguns séculos, eu aposto. Eu tenho para mim que esse entendimento que a gente tem aqui no final, que você falou bem aqui, ele é importante para isso que a gente está tentando fazer agora, entendeu? Que é o restabelecimento da doutrina. Porque, assim, esse é o primeiro passo que a gente está começando a dar para que a gente comece a agir mais como se agia naquela época de Kardec. E retome o movimento espírita para que ele possa chegar num ponto novo, onde a gente possa continuar esse intercâmbio e crescer juntos, entendeu? Porque a gente teve um adiantamento da ciência muito grande e a gente precisa, na mesma lógica, só que agora na civilização, eu penso assim, a gente precisa juntar esse aspecto espiritual de uma forma mais científica mesmo, que a gente compreenda o que está acontecendo e que não seja uma coisa de iniciados, seja uma coisa difundida para que daqui a alguns, talvez aí um século, as pessoas vivam isso no dia a dia e compreendam isso, o mundo espiritual, no dia a dia. E as ciências invertam, né? Saiam do materialismo e retomem a questão do espiritualismo dentro das ciências, para que se estude isso, inclusive, entendeu? Para que se... Mas, Satiro, a gente precisa, como espíritas, estar muito atualizado, não só com relação à parte, né, do contexto da obra, da compreensão da doutrina, mas da própria ciência, para permitir que os espíritos se aproximem e possam nos atualizar com relação a pontos que ainda estão obscuros. Então, mas eu acho que nesse momento... nós espíritas temos que estar hoje tão inteirados das descobertas científicas de ponta como Kardec estava na época dele. A gente tem que reestruturar não só a doutrina, a organização e o método, mas como nós também temos que estar alinhados com os conhecimentos científicos. E hoje não estamos, porque nós espíritas estamos apenas indo para os centros para conversar apenas sobre espiritismo e sem considerar os mais... Sobre o lado místico, né? Metafísico somente, místico e metafísico, sem uma compreensão mais profunda do que acontece de verdade. Mas vamos chegar, sim, ao momento Eu acho que esse é o restabelecimento que a gente precisa fazer agora, que a gente vai chegar, talvez não em 1, 2 anos, mas em 10, 20 anos, a gente vai ter conseguido fazer esse restabelecimento, ou a gente... e aí vai começar a surgir outras coisas, entendeu? Porque esse eu vejo que é o trabalho que a gente tem, entendeu? Porque, assim, essa evolução a gente não teve. Essa evolução para o lado científico, filosófico, foi desconectada, principalmente no Brasil, né, do movimento. E aí as pessoas não estão aptas a entender isso. Entendeu? Elas não estão aptas a compreender o papel que elas têm, o que elas estão buscando, entendeu? E aí, é mais fácil, né? Individualmente, cada ser, se todo mundo entender isso, eu acredito que fica bem mais fácil você evoluir, você se melhorar, entendeu? Você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo. Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu faço? Quando é que eu estou evoluindo? Faz essa pergunta para quem não tem noção, para você ver qual é a resposta que a pessoa vai te dar. Por que você está evoluindo? Explica. Todo mundo está evoluindo, mas por que você está evoluindo?
A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. Né? E aí, onde é que você encontra isso? Você encontra justamente, tá por aí, tem gente que sabe responder isso, não é do Espiritismo, mas o Espiritismo ajuda. O Espiritismo, esse daqui, né? Esse Espiritismo ajuda a gente a crescer. Entendeu? A notícia boa é que a nossa doutrina, por ser dinâmica, por ser racionalista, ela permite, na sua estrutura epistemológica, essa atualização, essa reinterpretação, né, esse trabalho, e ainda nos encoraja a fazer isso, a dizer, ó, precisamos reestudar as coisas, precisamos conhecer novamente, precisamos nos modificar e não ficar presos. Então, o espírita, de um modo geral, ele sabe disso, embora exista uma grande parcela do movimento que ainda esteja preso aos dogmas, mas não encontra elementos dentro do espiritismo para isso. A doutrina, ela é, por si só, livre, né, e encoraja o avanço da gente. Então, isso é muito bom. Essa é a parte boa. O aspecto da liberdade dela, eu acho que é ele que atrai as pessoas. Né? Quando você vê que você é livre, de uma forma que você nunca imaginou que podia ser, você fala, caramba, eu posso fazer um monte de coisa. Né? Ao mesmo tempo, tem gente que ouve isso, fala, caramba, vou me lascar, é muito difícil ser livre. E vai dar vontade de cada um, né? Tem quem corre por um momento, vai chegar uma hora que ele vai querer a liberdade, né? E tem quem anseia pela liberdade, já está ansiando há muito tempo, e tem quem descobre, né? Que existe uma liberdade maior do que a gente tem, né? Então, eu acho que é por aí. É por aí que a gente tem que seguir, né? Nesse caminho. Isso aí. Legal, esse capítulo eu gostei bastante dele. Ele é, como eu te falei, um bom resumo de tudo, foca bem a gente. Que a gente agora pela frente tem uns 3, 4 capítulos que falam muito sobre a questão da ciência. Inclusive, a gente botou algumas indicações lá de alguns vídeos que a Juliana usa. Eu já vi 1 ou 2, são bem legais. Né? E aquela série do Carl Sagan eu já vi no passado, mas faz tanto tempo que eu vi aquele negócio que, pelo amor, lembra que passava no Fantástico? Não sei se era da tua época. Passava no Fantástico aquela série, e depois do Fantástico passava a série do Carl Sagan. Imagina, minha época de universidade passava isso. Mas é legal aquela série também. Né? E tem capítulos, você pode ir pulando os capítulos também, se quiser. Mas é bem legal, é bem bacana. Então, e tem 2 artigos interessantes para a gente dar uma lida. Né? E a gente propôs ali que o estudo vai ser um estudo em 3 partes do capítulo 6. Depois a gente vai propondo para os capítulos seguintes. Até o 9 a gente vai estar muito envolvido com esses aspectos aí. Né? E a gente vai ver muito dessa ciência da época de Kardec. Né? Aí a gente tem que voltar a entender esses conceitos, como é que eles pensavam. Então, acho que foi uma bela introdução ao que vem pela frente aí agora para a gente. E quinta que vem a gente não tem aula, né? A gente vai lá todo mundo para o lançamento do Paulo. Quinta-feira que vem. Do Lucas, né? Quinta que vem a gente não tem aula aqui. Vamos para lá, né? Paulo é do Lucas, né? É. Os dois, o Paulo e o Lucas. Rapaz, do jeito que o pessoal está comprando, não vai sobrar, dos 5 mil não vai sobrar nada. Eu ainda vou comprar o Kindle. Eu gosto de estudar aqui. O Autonomia esgotou a primeira edição em 1 mês e o ritmo do Nem Céu nem Inferno tá o mesmo. Não. Eu fui um dos primeiros a comprar. Quando falou ali, eu já fui lá e comprei. Já achei e já comprei. Então, pode ter falado para outras pessoas, né, vocês, mas é isso daí. Alguém pode fazer aí uma oração de encerramento aí? Vamos encerrar? Ou tem mais alguma questão aí que vocês querem falar? Acho que tá bom. Alguém quer fazer? Ninguém? Então tá bom. Então eu faço. Deus, toda a espiritualidade amiga,
Obrigado por mais essa oportunidade de compreendermos a evolução que temos que cumprir, a forma que podemos seguir e as orientações que nos passaram para que possamos aprender e evoluir mais rapidamente de forma mais correta. Obrigado por esses ensinamentos, mas obrigado pelas oportunidades de reflexão e de colocar em prática aqui e depois aquilo que devemos aprender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.